Olá, hoje nós iremos aprender como cadastrar usuários no sistema WVETRO. Primeiro passo, nós vamos na aba de ferramentas, implantação do sistema, configurações iniciais, cadastrar usuários. Aqui nós vamos clicar no sinalzinho de mais para inserir um novo. Você vai informar o nome e o sobrenome do seu usuário, precisa conter pelo menos 10 caracteres, uma senha que contenha números e letras, caso você queira, se não pode ser somente números, somente letras, como você preferir. O e-mail, caso você queira que apareça dentro do cadastro de vendedor o e-mail desse usuário. Aqui é a data de nascimento dele, para que o sistema lembre o aniversário desse usuário. Não são dados obrigatórios, você pode preencher somente se quiser. Liberar o atributo vendedor no orçamento é se você quiser bloquear para que esse vendedor não tenha acesso a trocar os vendedores dentro do orçamento. Para ficar mais fácil de entender, dentro do nosso orçamento nós temos a opção de trocar o tipo de vendedor. Para que serve essa função? Por exemplo, eu fiz um orçamento no meu nome, só que esse orçamento na verdade é do Carlos, é de um cliente do Carlos, eu fiz para poder ajudá-lo apenas. Nesse caso, esse usuário ele vai poder trocar o vendedor Michele pelo vendedor Carlos, por exemplo. Se eu clicar aqui em bloquear o atributo, ele não tem acesso a essa função, então ele não consegue fazer essa troca. Então, assim, não é um vendedor que você tem muita confiança, você prefere somente que você tenha acesso a essa troca. Aí você pode marcar aqui a opção para poder bloquear esse atributo. E aqui é a data de venda. Quando você troca um orçamento para venda, automaticamente ele gera uma data. Se você quiser, por exemplo, alterar a data que esse orçamento foi transformado em venda, você pode trocar dentro do seu orçamento. Se você não quiser que o usuário tenha acesso a isso, você também pode bloquear. Valor máximo de desconto é o valor máximo em reais. Então, digamos que ele tem um valor máximo de 5.000 em desconto. Esse valor, como ele ainda está em reais, tenta sempre colocar um valor alto para que esse usuário não tenha nenhum tipo de bloqueio na hora de dar desconto. Se você quiser colocar um valor baixo para ele, também pode, só que daí no cadastro do seu usuário tem que colocar um valor alto. Fone, caso você queira inserir um telefone desse usuário. Porcentagem de comissão que ele tem sobre os orçamentos, então 2%, por exemplo. Ver o orçamento de qual vendedor é se você quiser que ele veja apenas os orçamentos que ele fez. Então, se eu selecionar aqui o vendedor, por exemplo, teste, ele vai conseguir visualizar apenas os orçamentos que estão no nome dele. Os orçamentos de outros vendedores ele não vai conseguir visualizar. Limite de acesso, você pode conferir o nosso vídeo de como cadastrar limite de acesso. Caso você tenha algum tipo de limite de acesso, você pode selecionar aqui. Se ele for um usuário da produção, então ele tem acesso à aba de produção, você pode marcar esse acesso. E se ele é um vendedor, você pode selecionar aqui que ele é um vendedor. Que automaticamente o sistema vai cadastrar ele como um vendedor também. Esse arquivo seria a assinatura do e-mail. Então, se esse usuário ele faz envio de orçamentos, por exemplo, faz envio de e-mails pelo sistema, você pode selecionar a assinatura dele aqui, que essa assinatura vai aparecer lá no corpo de e-mail quando você fizer um envio. Feito isso, é só confirmar. Confirmei, eu vou clicar em cima do nome do usuário e vou marcar os acessos que ele pode ter no sistema. Então, ele pode ter acesso à aba de compras, à aba do financeiro, de materiais, de vendedor e de nota fiscal. Os acessos que não estão marcados, ele não vai poder visualizar, então ele não vai conseguir acessar esses itens. Como, por exemplo, deixei desmarcada ali a opção de estoque. Ele não vai conseguir visualizar a aba de estoque. Por isso, sempre marque os acessos que ele realmente tem. Fiz isso, eu confirmo. Confirmei, já está cadastrado o meu novo usuário. Bom, esse foi o nosso treinamento de como cadastrar usuários. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte.